Bom, agora você já passou pelas opções de como encontrar a locação ideal. Tem mais opções, é claro. Aqui a gente trouxe as opções que mais funcionam pra gente hoje, mas tem com certeza mais opções. Mas aqui a gente já tem uma base, né? Então você já encontrou a locação ideal e agora chegou a hora da famosa VT, que é a famosa visita técnica, né? Vou começar por o que é uma VT. Então vamos falar sobre essa famosa VT, né? A visita técnica, né? Que basicamente é a sua ida no local. No nosso caso, nós vamos para fazer sempre a visita técnica para a gente fazer todo o mapeamento, para a gente fazer todo esse conhecimento da onde a gente vai gravar. É sobre você conhecer o local antes da gravação e se preparar. A gente vai passar aqui pelos pontos de preparação, mas é porque a visita técnica é muito importante para que você não seja refém daquele lugar. Imagina você vai fazer uma gravação, você não conhece o lugar, você chega lá e descobre que todas as tomadas são 220 e seus equipamentos são 110. Como que você liga o equipamento? Você vai precisar de Como é o nome daquele equipamento? É um transformador. Transformador. Quantos transformadores você vai precisar? Quantos corridas você vai ter que fazer para fazer aquele job acontecer? E aqui é só um exemplo. Ou você vai gravar, vai fazer uma campanha que depende totalmente do áudio. E aí você vai numa locação que tá passando avião em cima. A cada meia hora passa um avião em cima. E atrapalha totalmente o áudio. Então, assim, a visita na locação é para você se preparar e não ser refém daquela locação. É mais uma etapa da pré-produção de preparação. O dia da gravação, como a gente falou, é o dia de colocar o plano em ação. E você não pode ter surpresas, entendeu? Então, todas essas etapas é para você se preparar antes. E a visita da locação é muito importante. E o que fazer numa VT? De acordo com o Gui, você pode tirar selfies. Mas as selfies são para a composição do filme. Não, é porque era um filme de POV, era o filme do Anísio de POV, então precisava de selfies mesmo pra gente testar como que era a selfie em vários lugares diferentes da faculdade. Então, aqui foi só porque precisava. Mas se você quiser, você pode fazer selfie também na VT, né? Mas não é pra isso. Então, vamos passar pelos pontos principais para você fazer numa VT. Bom, então a gente vai separar em 3 categorias diferentes para avaliar numa visita técnica. A primeira delas é fotografia, a segunda é áudio e a terceira é logística. O primeiro passo que a gente faz na nossa visita técnica, pensando na fotografia do nosso filme, que é toda a parte técnica de câmera, lente e iluminação, a gente tem alguns passos que a gente sempre faz aqui para a gente ter certeza que a gente vai conseguir fazer a gravação, né? O primeiro que a gente tenta entender é se a gente tem o recuo necessário para fazer a captação com aquele equipamento que a gente vai utilizar, né? Porque isso vai mudar muito conforme a gravação. Às vezes a gente tem uma locação menor que a gente vai precisar colocar um jogo de lentes diferente porque ela não comporta. Na maioria dos casos, a gente tem que se adequar àquela locação, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente tenta entender, é o nosso espaço, o nosso recuo em relação à câmera e os espaços, né? O segundo que a gente obrigatoriamente tem que entender é sobre os ângulos e o posicionamento que a gente tem ali dentro da nossa locação, né? Se é viável, se é possível fazer o que a gente pensou. Então aí vem aquela questão da gente validar o que é possível e o que não é possível, porque em muitos casos às vezes a gente tem diversas possibilidades, mas quando a gente chega na locação e a gente tenta reproduzir aquilo, geralmente não é possível. Ou a locação não permite, ou ela tem alguma limitação da própria casa que não deixa a gente reproduzir aquilo. O terceiro ponto que a gente faz quando a gente está numa locação é a gente entender o posicionamento do sol em relação àquilo que a gente vai gravar. Se o sol vai ser um aliado para favorecer a gente para fazer aquela gravação, ou se ele vai estar jogando contra a gente, né? Porque em muitos casos a gente vai precisar utilizar ele a nosso favor. Então a gente precisa de uma cena de dia, né? Que o sol vai estar entrando na sala. Porém, a gente só consegue essa cena de dia no final da tarde, né? Porque a posição do sol é aqui e a janela fica aqui. Então, na maioria dos casos, provavelmente a gente vai ter que inverter isso e a gente vai ter que reproduzir esse sol da melhor maneira. Então, a gente tem aplicativos para fazer isso, mas você fazendo a visita técnica, você já consegue identificar os horários e o posicionamento dele em relação à locação. Se tem alguém lá na visita técnica acompanhando que é responsável pela locação, pergunta para a pessoa também, olha, geralmente o sol entra nesse ambiente em que horário do dia? Ah, entra mais à tarde, entra mais de manhã. Assim já começa a te ajudar também para você entender, tirar informações relevantes nessa visita técnica. E, como o Gui falou, também tem os aplicativos, né? Que você consegue ver o movimento do sol
hora a hora onde ele vai estar diante daquela locação. E um ponto muito importante até em relação à segurança de todos que estão ali fazendo a gravação é você entender as limitações elétricas que você tem na sua locação, né? Você entender sobre as tomadas, sobre o quadro de luz, qual que é a voltagem, a amperagem que aquele ambiente ele suporta. Então a gente precisa entender como é que funciona essa logística do lugar, porque geralmente quando você tem um outro profissional que está com você, que ele vai estar fazendo essa parte elétrica, ele precisa dessas informações para ele poder passar para você o que você vai poder utilizar ali. Às vezes você quer utilizar um refletor de 200 watts e aquela tomada não vai comportar um refletor de 200 watts porque ela já tem outros aparelhos ligados, então envolve diversas contas. Mas na maioria dos casos você pode entender ela de uma forma básica, num geral, para você saber o que você tem ali, aquela casa comporta você utilizar. Então esse ponto da iluminação, da parte elétrica, é importante de você perguntar e entender essas limitações técnicas que a casa apresenta, que o prédio, enfim, para você poder fazer isso da melhor maneira, né? Então seria ruim demais você chegar numa locação e você ligar 2, 3 refletores e cair a energia da sala. Imagina que situação. Então aí envolve diversas contas, diversos fatores para você fazer essa dimensão. E aí que você vai começar a entender quais equipamentos são necessários. Se a energia que a casa suporta é suficiente, se você precisa de um gerador, ou você vai visitar os lugares e entender equipamentos que você não estava imaginando que você vai precisar. Ou, por exemplo, você estava considerando utilizar um Dana Dolly, mas dentro do quarto que você vai fazer a cena não cabe um Dana Dolly. Então você vai precisar adaptar os equipamentos. Então a visita técnica é para você ter essa visão geral e entender o que cabe ali, o que não cabe, o que precisa, o que não precisa. E aqui a gente está falando mais voltado para a fotografia do filme, né? Mas além da fotografia, a gente também tem que se preocupar muito com o áudio. Então, a princípio, você precisa verificar o tráfego de carros que tem na rua. Tem muitos carros que passam na rua. A casa que você locou é na frente de uma avenida. Você vai gravar áudio e passa muito carros na rua. Passa toda hora motos e carros fazendo barulho, e se a gravação não vai depender de áudio, você não vai precisar gravar nenhum áudio, tá tudo bem. Agora, se você vai precisar de áudio e o barulho que tá na rua afeta, muito provavelmente você vai ter que encontrar outra locação. Então a visita técnica serve também para guiar você nesse ponto. Mesma coisa de tráfego aéreo. Já aconteceu da gente ter uma locação em um prédio e passava avião, acho que era 15 em 15 minutos, mais ou menos. Era uma janela de tempo muito curta, então toda hora passava avião. Então você tava lá gravando conteúdo, a pessoa falando e toda hora. Fio. E atrapalha o que a pessoa está falando, atrapalha o raciocínio, faz uma quebra, então acaba atrapalhando a gravação também. Então na visita técnica você entende esses barulhos que estão ao redor e como que você pode fazer, se você precisa mudar de locação ou se você consegue resolver aquele problema. No geral, a gente está falando aqui se você vai fazer uma captação de áudio interno dentro da sua locação, né? Então, é interessante você saber o que você pode e o que você não pode desligar durante sua gravação, porque quando a gente está falando de uma gravação de conteúdo, que é uma coisa mais prática, a gente não envolve tantos fatores, né? Agora, quando a gente começa a trazer profissionais ou outros equipamentos para fazer uma captação de áudio, acaba que a gente começa a ter muita interferência no sinal. Então já aconteceu da gente estar numa gravação e a gente está captando o rádio que está passando junto com o que a pessoa fala, porque o local que a gente está, ele está com muita interferência sonora, né? E um ponto muito importante também é que você precisa prestar atenção dentro do lugar que você está gravando, nos barulhos que tem ali dentro. Às vezes tem uma geladeira ligada e está fazendo aquele barulho. Zzz. E se você não percebe, no filme final vai estar esse barulho zzz, no fundo. Então, quando você vai fazer a visita, você vê os barulhos que tem na casa e já pergunta, é possível desligar ou não é possível desligar? Então, o último ponto que a gente tem que pensar aqui quando a gente vai fazer uma gravação é a logística dessa gravação, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente tem um local adequado para você colocar os seus equipamentos,
né, para a gente poder montar um QG, para a gente começar a formatar isso, porque o principal ali dessa movimentação, dessa gravação, vai com base no que você vai levar, mesmo que seja pouca coisa, muita coisa, mas você precisa ter um ambiente ali adequado para você fazer toda essa manipulação, deixar sua estação de carregamento também. E sempre pergunte também para quem está te acompanhando, para o dono daquela locação ou para o seu cliente. Tem algum lugar que eu posso deixar a base de equipamentos? Você precisa sempre pensar nessa logística de onde vai ficar os equipamentos enquanto você está gravando. Eles vão estar em segurança? Então pensa nesse espaço da base, independente de onde for sua locação. Se não tem um espaço da base, você precisa criar um espaço para ser essa base. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre fazer uma gravação em um parque, né? A gente estava aqui pensando na logística para gravação em um parque aberto. Para fazer a gravação em um parque aberto, a gente não tem uma base para guardar os equipamentos. Então, o que a gente teria que fazer? Alugar uma tenda específica, colocar os equipamentos todos dentro dessa tenda e deixar uma pessoa específica de segurança dessa tenda. Ninguém entra dentro dessa tenda que não seja o pessoal da equipe e vai ter uma pessoa ali segurando. Então, essa é um pensamento de não tem uma base, preciso criar uma base. Mas isso é uma coisa que você, na VT, você já pensa e já começa a entender o que você vai precisar, o que você não vai precisar. O segundo e talvez mais importante desse pensamento é onde que vocês vão fazer a alimentação, né? Onde será o almoço, onde é o café da tarde, porque às vezes a gente pensa muito em equipamento, mas a gente esquece dos períodos e os intervalos que a gente tem necessários e obrigatórios para fazer as pausas para alimentação. Então, para você chegar na qualquer locação que seja uma fábrica, seja na rua, seja a locação do contratante, você saber onde que é o refeitório, onde você pode deixar a sua alimentação, onde que você consegue fazer essa pausa. Então, além dos equipamentos, sempre pensa nessa questão da qualidade durante a diária, né? Porque tem lugares e tem experiências também que você acaba gravando muito. Tem pessoas que deixam essa parte da alimentação para muito tarde. Então, isso é o fator, o técnico fica em primeiro lugar e a alimentação ela vem como um extra. Mas, na verdade, a alimentação ela vem junto com o espaço de carregamento, mas também o espaço de alimentação. E um outro ponto muito importante é entender se na locação que você vai gravar vão aparecer pessoas de fora dessa gravação. Então você vai gravar num espaço aberto que aparecem pessoas ao redor, que as pessoas estão passando. Dependendo do local, já está pré-autorizado. Você vai gravar um evento, tá todo mundo pré-autorizado. Quem entrou naquele evento, na compra do ingresso já está autorizado, geralmente, tá? Mas sempre cheque. Agora, acontecem situações que não é autorizado. E aí você vai precisar entender se as pessoas que vão estar ao redor, você vai precisar pedir autorização. Nisso, na visita de locação, você já vai entender, ó, aqui passa pessoas. Então, essas pessoas não estão envolvidas. Eu vou precisar pedir autorização para elas. E você já vai entender que você vai precisar ter uma pessoa de produção focada em todo mundo que passar, pegar autorização dessas pessoas para você não ter problema depois na pós-produção do seu filme. Então, esse também é um pensamento de logística que você avalia na VT. Só estando lá, você vai entender, eu tô numa casa e tem uma janela gigantesca que tá passando gente, dá pra ver na câmera quem tá passando. Você precisa ter esse cuidado. Ou você vai fazer num parque, por exemplo, você precisa pegar a autorização de todo mundo que tá aparecendo no parque. Então você vai adaptar as necessidades de acordo com o seu job, de acordo com a gravação que você vai fazer, com a locação que você vai fazer. Mas tenha em mente todos esses cuidados, tá?